Este é Jefferson, você vai ver o caso dele que tentou enganar a polícia com uma história absurda. Ele diz que a companheira Luciana tinha se matado com a coleira do cachorro. Ele estava tão certo da impunidade, mas não imaginava que a polícia ia descobrir tudo. Veja. Uma história sem pé nem cabeça. Quando Jefferson chegou com a versão dele de que a esposa tinha se matado com a coleira do cachorro, convenceu? A morte da esposa e a festa. No dia seguinte, ele foi para uma festa, foi para um forró como se nada tivesse acontecido. Ele até tentou enganar a polícia. Falou para amigos que ela tinha sido morta por decorrência do tráfico. Mas agora, a verdade apareceu. Você vai conhecer a história do casal Jefferson e Luciana. Ela está morta, ele preso. Mas o que mais chama a atenção nessa história é a forma como Jefferson tentou montar a cena do crime. Jefferson e Luciana estavam casados há cerca de 5 anos e moravam neste corredor de casas. Ele contou que no dia em que ela morreu, os dois chegaram da rua, começaram a discutir no quarto. Ele falou que logo em seguida ele decidiu ir dormir e ela ficou acordada. Ele contou que no momento em que ele acordou, não encontrou Luciana em casa, ficou preocupado. Saiu, caminhou pelo corredor e foi até a área de serviço. Jefferson disse que encontrou a seguinte cena. Luciana já estava morta. Teria usado a corrente do cachorro para se enforcar. Foi essa a história contada por ele. Ele se demonstrou muito nervoso, preocupado e triste com a morte dela. Fez o teatro perfeito. Foi feito o boletim de ocorrência de suicídio, mas a partir daí começamos a fazer a investigação. Naquele momento, algumas coisas nos chamaram a atenção, fora o comportamento do suspeito. Nós percebemos que a vítima estava parcialmente pendurada, havia alguns resquícios de cimento no seu cotovelo, nas suas costas, semelhantes ao chão. E o caibro onde ela estava pendurada era um caibro bem antigo, bem velho, e que possivelmente não suportaria o peso dela no eventual suicídio. O criminoso até pensou que a história terminaria ali, no enterro de Luciana. Mas tudo o que foi relatado por ele não convenceu a polícia. Os investigadores vieram até o local para tentar informações sobre a vida do casal. Foi aí que os vizinhos, pessoas próximas a eles, começaram a contar o que acontecia de fato aqui na casa. Eles contaram que era um relacionamento muito conturbado, que por várias vezes Luciana foi agredida, saía aqui na porta de casa gritando, pedindo por socorro. Uma vizinha que não quis se identificar por medo, contou que no dia em que ela foi encontrada morta, ela viu a seguinte cena. Primeiro, um barulho lá na casa, uma discussão muito forte, em seguida o silêncio. Logo que ela saiu na rua para ver o que estava acontecendo, viu que o Jefferson estava sentado aqui, nesta calçada, mexendo no celular, muito tranquilo, segundo essa vizinha. Ela contou que em certo momento ele levantou e disse: "Agora é a hora". Em seguida entrou. Teria sido neste exato momento em que ele ligou para a polícia, dizendo que a esposa estava morta. Outro detalhe chamou muito a atenção. A polícia descobriu que um dia depois da morte de Luciana, o Jefferson saiu daqui e foi até uma festa. Passou a noite no forró, como se nada tivesse acontecido. Doutor, o senhor acredita que durante esse tempo em que corria a investigação, o Jefferson seguiu a vida assim tranquilamente, achando que nunca seria descoberto? Eu acho que sem dúvida. Após o fato, ele saiu da cidade. Nós demoramos para localizá-lo, só conseguimos encontrá-lo porque ele foi preso posteriormente em São Paulo, também por violência doméstica, por ter agredido a própria mãe. Com o resultado do laudo em mãos, o delegado não teve dúvidas. O homem que foi ao forró depois da morte da esposa tinha praticado o crime horas antes. Percebemos realmente uma pessoa fria, realmente que planejou tudo aquela cena a fim de enganar os policiais e ficar livre dos fatos. Para ele, parecia ser a história perfeita? Acredito que sim. Mas quais detalhes da cena do crime revelaram que tratava-se de um homicídio e não suicídio? Jefferson, que já estava preso por agredir a própria mãe, nem imaginava que passaria muito mais tempo aí, atrás das grades. É que os detalhes encontrados pela perícia foram cruciais.
O primeiro deles, ali no local onde tudo aconteceu, os peritos encontraram marcas de cimento no chão, que estavam distantes do corpo. Já no corpo de Luciana, encontraram essas mesmas marcas de cimento no braço esquerdo dela. Ou seja, para a perícia, ela estava caída, foi arrastada e colocada ali. Um outro detalhe muito importante: havia uma tira de madeira na parede, onde supostamente ela teria usado para se pendurar. Ali mesmo no local, os investigadores conseguiram quebrar essa tira na força, ou seja, segundo o delegado, aquela tira de madeira não suportaria o peso de um corpo. Por isso, a polícia concluiu que Luciana foi assassinada e o corpo levado para o local, ou seja, a morte teria acontecido dentro de casa. Jefferson teria arrastado o corpo e montado toda a cena, colocado a coleira do cachorro bem próximo à tira de madeira. Mas a polícia conseguiu concluir que, na verdade, a Luciana foi vítima de um feminicídio. Jefferson, que ainda está preso por agredir a própria mãe, agora responderá também pela morte de Luciana. Uma história que para ele parecia perfeita, mas a máscara de Jefferson caiu.